professora Cláudia Barros, professora da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, e gostaria nesse vídeo de trazer algumas considerações referentes a uma das questões mais tortuosas, uma das questões mais discutidas nos últimos dias nas nossas redes sociais, nos nossos grupos de WhatsApp e também entre operadores do direito. Digo isso porque toda a sociedade vem discutindo. Toda a sociedade vem discutindo se seriam lícitas ou se seriam abusivas as ações realizadas por policiais que efetuam prisão de pessoas que violam as determinações do poder público, determinações impostas pelos governos dos estados para a contenção da pandemia, para a contenção dos avanços da pandemia do coronavírus. Para que falemos sobre esse tema, é preciso que nós não escapemos da discussão do artigo 268 do Código Penal, da análise do disposto no artigo 268 do Código Penal. O artigo fala da violação às determinações impostas pelo poder público para evitar a propagação de uma doença contagiosa. Então, o poder público pode fazer regras para conter a propagação de doenças contagiosas, e se nós violarmos essas regras do poder público, essa conduta caracterizaria, em tese, o crime do artigo 268 do Código Penal. A questão é discutir o seguinte: poderiam os estados aqui dispor sobre essas determinações? Poderiam os estados estabelecer regras referentes a isolamento, quarentena, suspensão de funcionamento de estabelecimentos, de escolas, enfim? Essa é a grande discussão em torno do artigo 268 e de tudo que nós estamos vivendo nesses dias sombrios. O artigo 268 do Código Penal é uma norma penal em branco porque precisa ser complementada. Afinal, se nós olharmos o 268, nós não vamos encontrar nada no 268 que diga que determinações são essas. Ele diz que é crime violar, infringir, descumprir essas determinações, mas ele não diz quais seriam essas determinações. Por isso, é preciso uma regra que complemente, é preciso uma norma que complemente, trazendo essas regras. Essa norma, ela estaria numa lei apenas ou poderia estar em decretos? Esses decretos poderiam ser decretos estaduais e municipais? Bem, tem aí a primeira discussão com relação a ele, que é a natureza dessa norma penal em branco. Seria essa norma penal em branco uma norma penal em branco de caráter homogêneo e só poderia, assim, ser complementado por uma lei? Ou seria uma norma penal em branco de caráter homogêneo ou heterogêneo e poderia, sim, ser complementado por uma lei ou por um decreto? Essa é a primeira discussão. E as respostas para esse questionamento são as seguintes. Há quem diga que o artigo 268 é uma norma penal em branco de caráter homogêneo e que assim só poderia ser complementado por uma outra lei. Assim, por exemplo, as violações à Lei 13.797 de 2020, ela seria, sim, caracterizaria, sim, a prática do crime do artigo 268, mas a violação de uma regra de um decreto não caracterizaria a prática do artigo 268. Na doutrina, eu poderia citar o professor Rogério Greco, autor de uma das obras mais lidas de direito penal no nosso país, quando cita, na edição de 2019, no volume 3, na sua edição de 2019, lá na página 437, o professor Rogério Greco entende que se trata, o 268, de uma norma penal em branco de caráter homogêneo. E, ao entendê-lo, ele crê que apenas pudesse ser complementada por uma lei. Ora, se nós consagrarmos, se nós comungarmos, melhor dizendo, do entendimento do professor Rogério Greco, paramos por aqui. Porque um decreto estadual jamais poderia complementar o 268. E violações aquilo que está contido no decreto estadual não caracterizariam um crime do artigo 268. Porém, é importante que frisemos que a orientação do professor Rogério Greco ela é minoritaríssima na doutrina. A doutrina, de forma
amplamente majoritária se posiciona no sentido de que a norma penal do 268 é uma norma penal em branco homogênea ou heterogênea. Óbvio que ela pode ser complementada por uma lei, mas ela também pode ser complementada por um decreto. E diz mais a doutrina majoritária, que esse decreto poderá ser um decreto do Estado, poderá ser um decreto do município, não apenas da União. E aí, se isso é o entendimento majoritário, um decreto pode sim complementar. Quem pensa assim na doutrina eu posso citar autores tão renomados como Kleber Masson, eu posso citar Nelson Hungria, posso citar Mirabete e vários outros. Eu poderia não ter como parar de citar autores, porque é amplamente majoritário. Então, se nós firmamos que essa norma pode ser complementada por um decreto, ok. E esse decreto pode ser um decreto estadual, ok. Mas esse decreto estadual precisa versar sobre matéria da competência do Estado. O Estado não poderia avançar para acabar atropelando algo que não é da sua competência. Quando nós abrimos a nossa Constituição, nós estamos aqui diante de uma distribuição de competência entre a União, os estados, os municípios, que não é em absoluto fulcrada por hierarquia desses entes. Ao contrário, essa divisão constitucional da competência, essa repartição constitucional da competência, ela é fulcrada, ela tem como base o interesse prevalente, ok? Então, nós precisamos saber o seguinte: se as normas dos estados estão de acordo com a Constituição nessa repartição da competência. Vejam que, consagrando a possibilidade dos estados editarem normas para a contenção da pandemia, normas como isolamento, quarentena, proibição de frequência a espaços públicos, nós temos aqui duas decisões importantíssimas e recentíssimas do Supremo Tribunal Federal. Na DPF 672, na liminar, que foi julgada pelo ministro Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes destacou que que a União não pode querer unilateralmente dispor sobre questões de saúde, porque o nosso direito à saúde e à vida é algo que decorre do próprio princípio da dignidade da pessoa humana e, de acordo com a Constituição, estados e municípios podem dispor sobre saúde. Então, o ministro diz da possibilidade de estados e municípios disporem sobre saúde e, portanto, estabelecerem essas regras. Mais recentemente, no dia 15 de abril, foi julgada liminar na ADI 6341, deixa eu só confirmar aqui, 6341, exato, julgada no dia 15 de abril de 2020, em que o Supremo Tribunal Federal adotou idêntica posição, reconhecendo que a questão sobre saúde pública é concorrente, União, estados e municípios. Muito bem, mas nós temos um problema, porque é preciso que se frise que essa ADI 6341 e mesmo a ADPF 672, elas não versam sobre o nosso decreto. Elas dizem que os estados podem dispor. E isso, para mim, parece muito óbvio. Se nós olharmos o artigo 23(2) da Constituição, me parece muito óbvio. A questão é saber se o Estado poderia dispor como dispôs o Estado do Rio de Janeiro no Decreto 46.973. Aqui, Decreto 46.973, de 16 de março de 2020. Existem 3 pontos nesse decreto que são pontos bastante controvertidos. Um primeiro ponto em que o decreto proíbe a frequência a praias, lagoas, rios, em que ele proíbe operações aeroviárias e em que ele proíbe a atracação de navios nos nossos portos. Poderia o Estado dispor sobre isso? Bem, vamos começar falando sobre as praias. Quando nós falamos sobre, porque é na sequência trazida pelo decreto, quando nós falamos sobre praia, nós sabemos que praias marítimas e os terrenos de marinha são bens da União, nos termos do artigo 20.
Existe uma lei, que é a Lei 13.240 de 2015, que dispõe sobre a possibilidade da União transferir a administração, a gestão das praias, das orlas marítimas, das praias marítimas, lacustres, fluviais, inclusive as áreas de uso comum, como exploração econômica, como os calçadões, praças e parques públicos, que a União pode transferir a gestão desses espaços aos municípios, que precisarão aderir a essa transferência nos termos dos parágrafos 1º e 2º da lei, sempre sujeitos à fiscalização da Secretaria do Patrimônio da União, a SPU. Muito bem, então poderia um decreto do município fechar uma praia? Poderia o decreto do município nos impedir frequentar uma praia? Haverá discussões novamente, porque um grupo dirá não, porque isso não está na gestão, isso não diz respeito à gestão, ele está impedindo que pessoas acessem a praia, ele não está fazendo a gestão da praia. Então, isso não significaria, a gestão estaria sendo muito além da gestão e, portanto, ele não poderia dispor sobre isso. Outro grupo dirá, não, pode sim, pode porque isso também é gestão. E sendo gestão, ele pode perfeitamente entender que naquele momento é preciso que se feche aquela praia, é preciso que se impeça o acesso àquela praia. Muito bem. Mas o Estado, porque nós estamos falando aqui de um decreto do Estado, poderia o Estado fazer? Uns dirão, não, a uma porque aquilo ali não é bem do Estado. E a duas, porque o Estado não tem gestão sobre aquele local. A gestão é dada ao município, se o município aderir. Então, o Estado não poderia dispor sobre praias. Outro grupo dirá, poderia sim, porque, a rigor, o Estado tem competência concorrente para dispor sobre saúde pública, para legislar sobre saúde pública. Então, o Estado poderia, sim, determinar o fechamento dali da praia. Certo? Depois ainda haverá dois outros pontos. O ponto do impedimento da operação, ou das operações, aeroviárias e das operações de atracação de portos, de navios, nos nossos portos do Estado. Bem, poderia o Estado dispor sobre operações aeroviárias e atracação de navios nos nossos portos? Olha, eu devo dizer que o meu entendimento é que não. Aquilo ali nem é do Estado, aquilo ali não pertence ao Estado e aquilo ali não está, a gestão não está transferida ao Estado. Então, eu não tenho nenhuma dúvida, eu particularmente, de que aqui o decreto foi muito além do que poderia. Mas haverá possibilidade de um entendimento diferente do meu? Óbvio, haverá aquele que vai dizer que pode sim, Cláudia, pode sim, porque afinal de contas o Estado tem que velar, o Estado tem que proteger a questão da saúde pública, o Estado tem que editar regras com relação à proteção do cidadão e ele poderia sim fechar aqueles espaços, impedir operações naquele espaço. Ok. Bem, é importantíssimo que nós frisemos, contudo, que, ao contrário do que muitas pessoas por aí estão dizendo, nós não estamos impedidos de sair de nossas casas. No decreto não há nada que nos impeça de sair de nossas casas. No decreto é feita limitação da nossa liberdade ambulatorial, quando diz, por exemplo, que nós não podemos frequentar praias, mas não está suprimida a nossa liberdade ambulatorial e nem poderia estar. Porque, afinal de contas, a restrição à nossa liberdade, ao nosso direito de ir e vir, só poderia acontecer em situação extrema. A Constituição fala disso na hipótese de decretação de um estado de sítio e lá com as limitações do artigo 139. O Estado jamais poderia fazer uma regra que nos impedisse de ir ao açougue, de ir ao mercado, de ir à farmácia, de ir ao sepultamento de um nosso ente querido, de ir até a casa do nosso vizinho. O Estado nos recomenda que saiamos o mínimo possível. A nossa violação a essa recomendação não caracteriza crime. E o Estado, por outro lado, não impõe, até porque não poderia impor. Agora, a questão toda
é que, com relação às praias, às lagoas e os rios, e a questão, as operações aeroviárias e portuárias, nós não temos ainda a resposta do nosso Supremo Tribunal Federal, porque não foi este decreto analisado. Então, que fique muito claro que quando se disse que o Estado pode dispor sobre saúde, isso me parece óbvio por força de dispositivo constitucional, não se disse que este decreto, nesses 3 pontos, estejam de acordo, ou esteja, perdão, de acordo com a Constituição nesses 3 pontos. Temos, então, que aguardar a decisão da nossa Corte numa ADPF em que se ataque essa disposição do decreto. Por outro lado, que nós lembremos, não existe proibição no decreto de sairmos, isso não é verdadeiro e, portanto, se formos presos porque saímos à rua para ir ao mercado, até porque existem várias pessoas saindo para trabalhar, atividades que não param, elas não estão praticando crime e nem estaremos nós praticando se sairmos. Repito, o Estado não diz isso, não é verdadeiro que esteja proibida a circulação de pessoas a esse nível. Tá ok? E aguardemos o que o nosso Supremo Tribunal Federal vai dizer a respeito dessa questão. Aguardemos o que o nosso Supremo Tribunal Federal dirá a respeito do nosso decreto, se um dia provocado. Enquanto isso, temos que cumpri-lo. E enquanto isso, temos que saber que se formos ao mercado, se andarmos aqui pelo nosso quarteirão com o nosso cachorro, se andarmos o nosso quarteirão para mantermos a nossa sanidade até mental, desde que nós evitemos concentração de pessoas, nós não estamos violando o decreto, portanto, nós não estamos praticando o crime descrito no artigo 268 e nós não poderíamos ser presos, ou então, contra nós, haverá um abuso de poder. Um grande beijo no coração de todos, fiquemos todos com o nosso Senhor e até um próximo vídeo.